Bom, a palestra de hoje, o tema do átomo ao arcanjo, uma visão espírita sobre a evolução, tanto biológica quanto espiritual. Vocês já estão falando assim, putz, grila, o que é isso? Né? Já estão se perguntando. E eu gosto muito de fazer assim um bate-volta, gente. Então, quando eu perguntar, se vocês quiserem responder, se quiserem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade para me interromper, para conversar, que isso daqui é uma conversa, ok? Então, não se acanhem, não fica com vergonha, não é para ficar com vergonha. Beleza? Vamos lá então. Quero saber o que lembra vocês a evolução. Primeiro de tudo, evolução, essa palavra. O que ela lembra? Processo de continuidade. Mudança. O que mais? Crescimento. Modificação. Tudo isso. Melhoria. Não tem um sentido. Essas palavras todas não tem como se fosse um sentido de indo para frente. Tudo um sentido de continuidade, de que não volta para trás. Isso é importante. Vamos lembrar disso? Que não volta para trás. E a evolução biológica? O que vocês lembram disso? Lá da época do colegial, da época de escola. Aqui, a princípio, vai ser uma breve história, como que é o nome? Uma breve aula de biologia, mas aí vocês vão entender o porquê. Tá? Tem tudo uns porquê atrás. Então, o que lembra a evolução biológica para vocês? Mendel. Quem mais? Darwin. Mendel é hereditariedade. Darwin é a evolução das espécies. Aquele tio doido que veio no Beagle lá em 1600 e lá vai cacetada. Não lembro, gente. Eu não estava lá. Acho que nem encarnado eu estava. Não lembro mesmo. Que mais? Ele veio no Beagle, até deu uma passadinha aqui no Brasil. Depois foi para as Galápagos. Viu um monte de tartaruga. E falou que uma tartaruga de uma ilha era diferente da tartaruga da outra ilha. Aí ele ficou pensando assim, caramba, tem alguma coisa de errado aqui. Parece a mesma tartaruga, mas elas são diferentes. São só parecidas. Né? Aí, o que eu quero falar para vocês? A evolução, segundo essa teoria de Darwin, ele percebeu que todas as criaturas, elas tinham alguma semelhança. Tem cabeça, tem ombro, joelho, pé, normalmente, uma coluna vertebral, né? Boca, olhos, às vezes mais de um olho, às vezes mais de vários. Os insetos mesmo têm zilhões. Né? Mas assim, ele sempre foi observando que cada um, eles têm coisas em comum. Tem olhos, boca, não importa que a boca seja diferente. Tem braços, pernas, um corpo. Sempre tem as suas partes iguais. Não importa se tem diferença de tamanho e tal, mas sempre tem partes iguais. A partir disso, que foi trazido, foi imaginado que cada um dos seres existentes, eles têm o quê? Um ancestral em comum. Nossa, diferente, né? Quer dizer que eu sou meio parente da banana? Sim. E vocês vão ver o quanto que ainda não é absurdo para vocês terem uma ideia. Bom, lembrando que tudo tem um ancestral comum. Esse ancestral comum, assim, a gente não tem certeza de o que foi. Acredita-se que foi tipo uma bactériazinha que estava lá no mar. Lá na ponta da praia, há milhões e milhões de anos atrás. E isso virou tudo que tem hoje. Bactéria, fungo, árvore, bicho, tudo. A cada um vai se separando de uma maneira, e cada um desses ramos vai se separando, cada um dos ramos da árvore vai se separando de uma maneira diferente, devido a alguma coisa que aconteceu, alguma dificuldade que passou. E o que eu quero falar para vocês é que
isso existem muitas evidências, muitas coisas que a gente consegue perceber de igual. Uma delas, em todos os seres vivos. Todos temos o que é esse negocinho maluco aqui? O DNA. Todos os seres vivos apresentam DNA em suas células. Se todos apresentam, aí a gente tem uma coisa em comum a todos. A outra coisa, o que o DNA faz? A partir de um monte de proteína maluca, ele separa a fita do DNA, aí vem uma outra parte que é chamada de RNA mensageiro, ele pega, vai no ribossomo e pega o quê? Os aminoácidos e transformam em proteínas. E quem que são as proteínas? Oxi! Proteínas são longas cadeias de carbono, longas moléculas de carbono que são o tijolinho de tudo que existe. Proteína existente aí, melanina, quitina, queratina do nosso cabelo, melanina da nossa pele, dos nossos olhos, entendeu? É aquilo que faz, é o tijolinho que dá origem a tudo que somos. Isso é uma constante em todos os seres vivos. Então lá atrás tinha. E quer ver como que é? Agora a gente vai entender o porquê da banana. Sabe o DNA, o quanto que é parecido o nosso DNA com a banana? A porcentagem de DNA nosso que é igual a da banana é de 50%. Da mosca é 40% de diferença, 60%. Do DNA do ser humano para da mosca. O da banana é 50%, então a gente é meio banana. Quando você fala, você é um banana, a gente está meio certo. Para nossa desavença, a gente fala, você é um banana, está meio certo. Quer ver uma coisa engraçada? O repolho, a gente tem 40% de DNA do repolho. Bastante, né? Agora, os nossos primos mais próximos, os símios, do gorila, o nosso DNA igual ao do gorila é de 98%. Do chimpanzé é de 98,4%. A gente só tem 1,6% de diferença na parte de DNA do chimpanzé. E dos gatos, dos cachorros, em torno de 10%. Do bovino, da vaca, 15 a 20. O porco, o porco eu não lembro, mas está mais ou menos essa quantidade também. É bem parente, é bem parecido. É bem parecido mesmo a parte do DNA do porco. Então aqui a gente já imagina que lá atrás a gente era banana. Uma outra maneira de ter uma evidência é a embriologia comparada. O que é isso? É o estudo do embrião. Na hora que tem a união entre os gametas, né, entre as células sexuais, o espermatozoide e o óvulo, o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher, na hora que ocorre o ato sexual, depois de um tempo essas células começam a se dividir tudo e formam quem? Os embriões. A princípio, olha como a princípio é tudo igual, tudo parecido. Consegue ver pouquíssima diferença, quase nada. É tudo praticamente igual. Conforme vai passando o tempo, percebe-se um aumento na diferença. Mas o início da vida, quer dizer, lá atrás, ancestral comum. Aqui, só para dar uma ideia, esse primeiro aqui é de peixe, salamandra, tartaruga, frango, né, galinha, porco, bovino, vaca, né, esse aqui carneiro e ser humano. É tudo muito parecido. Lá no começo da vida. Então, ancestral comum? Tem outras maneiras de perceber que há uma certa similaridade. Aqui a gente pega o quê?
anatomia, ou seja, o estudo dos órgãos, o estudo do corpo, da forma do corpo. O braço de um homem, a perna dianteira do cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira dianteira de uma baleia. Todos têm exatamente, em quantidades diferentes muitas vezes, mas exatamente os mesmos ossos. Aqui o húmero, que é o osso do braço, o rádio, a ulna, os carpos e metacarpos e as falanges dos dedos. Cada um está presente em todos. Ancestral comum? E, para entender uma coisa, muitas vezes, isso leva ao quê? A gente perceber que a evolução, né? Ela leva o animal, o ser humano, o ser vivo, para o mesmo caminho, mas de maneiras diferentes. A asa de um morcego e de uma ave é praticamente a mesma coisa, é o braço da frente. Mas é de um inseto. Não tem nada a ver. E tem a mesma função? Tem. Sem falar nos órgãos vestigiais que a gente encontra por aí. Esse daqui é uma ossada de uma baleia, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui na letrinha C um negocinho diferente. Isso daqui é o resto da perna e da bacia da baleia. Ela perdeu. Ela usa o quê? A nadadeira lá de trás. Aquela nadadeirona que ela joga água pra cima e fica fazendo as coisas, né? Ela perdeu as pernas. Ela não usa. Não teve necessidade. Ao longo do tempo ela foi perdendo essa necessidade. Aqui, esse daqui é o começo do intestino grosso de um humano e de um coelho. Lembra do apêndice? Para que serve o apêndice? Pra gente, pra nada, né? Pra inflamar e só encher os picuá, não é verdade? Nossa senhora, só serve pra isso. No coelho tem uma serventia absurda. Como o coelho se alimenta muito de planta, folha e tal, ele precisa ter o quê? Um seco, que é nada mais do que uma câmara de fermentação que ajuda na digestão, principalmente de proteínas como a celulose, para ele conseguir absorver isso. Então ele tem necessidade. A gente come muita planta assim, muita celulose? Se a gente enche a cara de alface, a gente vai ficar depois fazendo. Não vai servir para nada, vamos ser sinceros. Só serve para dar volume no prato. E também aí a gente ficar de consciência limpa. Né? Eu comi verde. Eu tô sendo fitness. Mas não serve pra nada, vamos ser sinceros. Muito melhor a gente comer uma lasanha. Só acho. Lasanha de berinjela, agora deu vontade. Enfim. Tudo bem, gente? Eu quero demonstrar que todos os vertebrados têm uma grandes semelhanças. Por que tem grande... Achei que alguém tinha falado, né? Liga não, gente, é loucura. É as vozes na cabeça. Bom, e o que mais a gente pode falar? Da evolução principalmente humana aqui. Essas daqui são crânios demonstrando o tamanho. Esse daqui é de um chimpanzé atual e esse daqui é de um humano, Homo sapiens atual também. O que eu quero mostrar com isso é que ao longo dos anos, esse daqui é de um Australopithecus. Ele é de 2 milhões e meio de anos atrás. Imagina a quantidade de tempo. 2 milhões e meio de anos atrás. O tamanho da caixa craniana dele, o volume, era de 487 ml. Ou seja, quase meio litro. O nosso, dependendo da pessoa, tal, até do sexo um pouco, normalmente, segundo as medições e os estudos, o crânio do homem é um pouco maior e o da mulher é um pouco melhor. Isso não quer dizer que tenha diferença na capacidade, tá? É só porque o corpo é diferente, tá?
Embora, vocês sabem que existem alguns estudos que dizem que 80% da inteligência das crianças vem da mãe, tá? Só aviso. Então não digo nada. O tamanho do volume da caixa craniana do ser humano atual é em torno de 1 litro e 300 ml. 1 litro e 300 ml. Enquanto que há 2 milhões de anos atrás, o nosso ancestral tinha em torno de meio litro. Tudo bem? E só para vocês terem uma ideia, isso daqui, mais antigo que tem aqui, é de 2 milhões e meio de anos. A idade da Terra é de 4 bilhões e meio. Para vocês terem a ideia de quão longo e demorado esse processo é. Você não pergunta da Luzia? Hã? O da Luzia não está aqui, eu acho. Aqui tem um Australopithecus, Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Neanderthalensis, Homo sapiens neanderthalensis, de Cro-Magnon e o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Cada um com a sua evolução. Tudo bem? Cada um em seu período certo. Falando dessa idade da Terra, só para dar uma colocada de vocês no ambiente, para vocês entenderem a grandiosidade. Se a gente colocar a idade que é dita pela ciência do início do cosmos, do início do nosso universo, até hoje, toda dentro de um calendário de janeiro a dezembro, sendo que o início, 1º de janeiro lá, e agora, o momento de agora, é às 11 horas da noite, 59 minutos e 59 segundos para virar o ano novo, né? Se a gente for ver, a história da humanidade aconteceu só há 30 segundos atrás. Se a gente colocar toda a história do universo, todo o tempo do universo, só 30 segundos atrás. Isso é a história humana a partir da história de Jesus, dessa galera assim, lá de trás. História humana escrita. Humanidade, que a gente é Homo sapiens, foi nos últimos 10 minutos. 23 horas e 50 minutos. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de tempo que foi tudo isso até agora. E como que vai disso, dos 500 ml, para os 1.300? Para 1 litro e 300? Pela chamada seleção natural. Eu coloquei esse exemplinho aqui para explicar como que funciona a seleção natural. E aí já vamos entrando um pouquinho no que eu quero dizer para vocês, na minha ideia aqui para vocês. Para ocorrer a seleção natural, é preciso que haja uma força externa que isso leve à alteração de alguma maneira, de algum tipo de hábito, e isso faça com que aqueles que conseguem fazer esse hábito melhor sobrevivam e aqueles que não conseguem virem, infelizmente, presa. Isso na seleção natural. O que é essa força externa? Pode ser um predador, o ambiente que ele está inserido, até mesmo a própria sociedade em que ele está inserido. Isso eu digo, não é qualquer animal não, tá? São todos, inclusive o Homo sapiens. Todos nós, dependendo do ambiente em que estamos, a gente se adapta melhor. Quer um exemplo bem tranquilo? Pessoas que vivem mais próximas da linha do Equador, que recebem mais luz solar, normalmente têm a pele um pouco mais escurecida, uma produção melhor de melanina, e com isso elas não sofrem tanto a incidência do raio solar. Ao mesmo tempo que uma pessoa que está mais próxima dos polos, aí sente falta principalmente da melanina, da vitamina D, que ela é sintetizada pela pele, e ela precisa de mais luz solar. Ela precisa absorver mais. A pele mais escura, ela não absorve tanto. A pele mais clara, ela absorve mais para conseguir sintetizar mais. Um outro exemplo, os olhos claros. Os olhos claros, eles são bons em ambientes em que a luz não é tão forte também. A luz, ela ofusca a pessoa que tem olho claro.
Quando a pessoa tem o olho mais escuro, a luz não ofusca tanto. Isso são adaptações genéticas, devido ao ambiente em que estamos inseridos. Aí, vamos pegar esse bichinho aqui. Esse bichinho, gente, eu sinto lhes informar, nunca existiu, tá? Ele foi criação da Era do Gelo só, da animação. Mas vamos chamá-lo de Scratch. Para vocês terem uma ideia como funciona essa seleção natural, vamos supor que o Scratch tem uma população dele. Ele é onívoro, ele come tanto frutas quanto pequenos animais. Ele vive numa ilha, uma bela ilha, que de um lado tem várias árvores altas. Vou até desenhar aqui. Eu trouxe o negocinho para desenhar. De um lado da ilha, tá conseguindo ver? Não, tá muito claro. Melhorou? Melhorou. De um lado da ilha tem várias árvores altas, várias árvores. Eu sou ótimo para desenho. Eu deveria ir para a faculdade de desenho, só acho. Vocês não acham? Podem zoar, gente, é brincadeira, tá? De um lado dessa ilha tem um monte de árvore bonita e tal. E do outro é mais grama. Mais grama. Ele, como ele gosta de comer fruta, ele sobe bastante nas árvores. Mas ele também, por ser um onívoro, predador, ele também vai na pradaria, ele cavuca para conseguir pegar os ratinhos pequenininhos. Ele faz esse tipo de coisa. Mas, como ele está todos na mesma ilha, estão lá, bonitinho. Todo mundo fazendo tudo, comendo fruta e comendo os ratinhos na pradaria. Sem contar que tem alguns predadores maiores, uns gatos por aí, tipo uns gatinhos terríveis, uns tigre-dentes, sabe? Que adora ficar aqui, na floresta principalmente. E ele é o predador do Scratch, do nosso herói. Aí, isso por enquanto está tudo num equilíbrio. Vários nascem, vários são comidos, eles conseguem sobreviver bem, tem uma população ok. Acontece um pequeno terremoto. Aconteceu um terremoto terrível na ilha. O que aconteceu? Essa ilha se partiu praticamente ao meio. Perdeu até umas árvores. E aí, no meio de tudo aqui, entrou um rio gigantesco, forte. E o Scratch não sabe nadar. Ele não consegue nadar. Então, os que ficaram deste lado não conseguem vir para cá. E os que ficaram aqui não conseguem vir para cá também. Passa-se o tempo. Aqueles que conseguiam subir nas árvores, comer melhor as frutas, eles conseguem escapar dos predadores subindo nas árvores. Então eles conseguem sobreviver melhor. Aqueles que sobem mais fácil, sobrevivem melhor. Do outro lado, ele virou praticamente o predador top do negócio. Ele que agora mata todos os bichinhos, come todos os bichinhos. Ele cavuca a terra mais ainda para poder encontrar. Ele virou o ápice de tudo. E ficou com uma dieta mais carnívora. Aqueles que conseguem sobreviver dessa maneira, que sobrevivem, que conseguem passar a sua informação genética, o seu DNA. Depois de um tempo, se duvidar, até pode um ir para o lado do outro, só que isso depois de alguns milhões de anos, aí não consegue mais ter não é mais a mesma espécie. Um é carnívoro, o outro virou herbívoro, frugívoro, come fruta. Eles não têm mais, não são mais o mesmo. Devido à mudança no ambiente, devido às forças que estavam no ambiente, isso fez com que eles mudassem. A força externa, o sofrimento que eles tinham. Esse daqui sofreu com fome e queria comer mais bichinho. Esse daqui sofria com os predadores e subiam mais rápido na árvore. Conforme esse sofrimento, essas dificuldades, essas vicissitudes, olha que palavra bonita, vicissitudes. Devido a tudo isso, ele se transformou em outra espécie. Ele evoluiu.
Agora eu acho que vocês estão começando a entender mais ou menos o que eu quero explicar para vocês. Helder, tem alguma coisa para eu apagar aqui? Assim? Fiquei sem o... Serve? Qualquer coisinha. Deu para entender? Devido àquilo que eles sofriam, eles mudaram. Eles precisaram mudar. Se eles não mudassem, eles estagnavam, a espécie corria risco. É necessária a mudança. Obrigado. E aí eu queria saber para vocês, essa evolução, isso que é falado, que eu falei para vocês, pelo menos na parte da biologia, o espiritismo aborda de alguma maneira? O espiritismo aborda a evolução de alguma maneira? O começo da... Hã? É um dos seus princípios. O começo o título dessa palestrinha básica aqui é do átomo ao arcanjo. Isso é uma frase que foi retirada da questão 540 do Livro dos Espíritos. Essa questão ela pergunta se os espíritos que exercem ações nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando seu livre-arbítrio, ou por efeito de instinto ou impulso irrefletido. E ele fala, e aí, isso é o que pergunta Kardec. E o que os espíritos falam? Os dois. Uns sim e outros não. Ele fala assim que, dependendo do grau evolutivo, ele faz por instinto, e conforme ele vai evoluindo, ele faz por sua própria vontade, pelo seu livre-arbítrio. Gente, quando eu enrolo a língua, vocês não ligam, tá? Pelo amor de Deus. Tudo bem? E aí no fim dessa pergunta, ele fala que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Olha que bonito. Do átomo ao arcanjo, evolução? Evolução. Aí, galera, tem várias outras coisas que a gente pode conversar sobre isso. Lá no início do Livro dos Espíritos, na questão 115, se não me engano, ele pergunta sobre a criação dos espíritos. Se eles são criados bons, uns bons e outros maus. Não. Todos eles foram criados simples e ignorantes. Páginas em branco. E Deus falou para eles assim: vocês têm a missão de chegar na perfeição. Aprender tudo que vocês podem. Se tornem perfeitos. Mas como? Através das provas, das vicissitudes que eu lhes darei. É através da dificuldade que os espíritos vão chegando à perfeição. A dificuldade é uma força que empurra o progresso. Eu não sei vocês, mas normalmente quando o negócio... A gente pensa assim, que quando a água bate na bunda que o negócio flui, não é? Quando está na pressão lá, é aí que tudo flui. Mas o que é a pressão? É a força, tanto externa, como somos humanos. Bom, isso daí eu já estou... Mas a força que nos empurra. Eu já estou falando mais da frente. Mas tudo bem. E ele também fala o quê? A gente pode voltar para trás? A gente pode degenerar? Desevoluir? A gente não é Digimon, gente. A gente não volta para trás, não. Gente, é piadinha de nerd. Vocês não entenderam, depois vocês conversam comigo que eu explico. O Pokémon só evolui, então a gente é Pokémon. Ok?
Sucesso. À medida que a gente avança, à medida que tem essas dificuldades, tudo isso faz o quê? Empurra a gente, faz a gente compreender aquilo que está nos distanciando de Deus, aquilo que nos distancia da perfeição, do nosso objetivo. Com isso, que a gente pensa, gente, eu tenho que ir ali, eu tenho que ir para frente. A gente não volta para trás. Não tem retrocesso. É só progresso. Interessante, né? É até um pouco assim, nossa, esquenta meu coração pensando nisso. Tudo bem? E se a gente tem progresso, só progresso. Tem aqueles que nasceram perfeitos já, que foi criado perfeito? Questão 119. Não poderia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem, ou seja, à perfeição? Ao arcanjo? Se já tivesse criado perfeito, se já tivesse nascido perfeito, onde está o mérito nisso? Não tem o porquê. A gente precisa dessa evolução, dessa escadinha, e indo do átomo à molécula, da molécula à célula, da célula ao ser multicelular com várias células, até chegar no arcanjo, no ser mais elevado. A gente precisa disso, porque se a gente já fosse, nossa, eu já sou arcanjo, tem mérito? Poxa vida, então, para que existe? Se tivesse sido criado perfeito, não tem mérito. E ele poderia cair para um lado para o outro. Tudo bem? Isso tudo está dentro do equilíbrio. Tudo na natureza tende ao equilíbrio. Aí, mais uma vez falando, os anjos percorreram? Sim. Se chegou no último grau, não foi criado assim. Ele percorreu tudo. Foi desde a minhoquinha até a galinha, até o ser humano, até o anjo. Ele percorreu todos os graus da escala evolutiva para chegar na perfeição. Aí eu lhe pergunto, como que a gente chega nessa perfeição? Como? Qual que é o caminho certo para a gente chegar nessa perfeição? Para que Deus fale, cara, tu tem mérito, parabéns. Tá, que Deus não vai falar dessa maneira, né? Mas tudo bem. Vocês entenderam a vibe aqui do negócio? Hã? Deus é evoluído. Deus é evoluído. Ele não vai falar que nem mano, que nem eu tô falando, né? Gente, não liga que eu sou muito informal, eu gosto mais dessa coisa assim, um pouquinho engraçado. Mesmo sendo tonto. Mas tudo bem. Vamos lá? Bom, como que a gente chega nesse grau? Passando pela encarnação. E passando pela encarnação, a gente experiencia o quê? Fome, frio, calor, dor. A gente experiencia tudo aquilo que a gente acha que é ruim pra gente. Todas as dores, os medos, os temores, aquilo que a gente pensa que é ruim. A gente pensa ser ruim. Isso daqui eu vou ser sincero, eu roubei de um coleguinha meu que fez uma palestrinha muito linda na segunda-feira, né? 2 coleguinhas que fizeram uma palestrinha ótima na segunda-feira, eu roubei. Quem mandou? E aí, eu digo, basta estar encarnado pra gente sofrer isso. Lá no plano espiritual, vocês acham que a gente sofre tanto? Acho que não sofre tanto não, né?
A gente normalmente, bom, tirando os casos assim, né, mais terríveis, sofrem de uma maneira, mas esse sofrimento moral, ele serve para quê? Também. O que a dor fazia no Scratch? Fez ele correr para cima da árvore, ou se esconder debaixo da terra. O que a dor faz no ser humano? Hã? Quer fugir da dor. Ninguém quer a dor. A gente quer fugir da dor. Faz o corpo assim. Toma uma injeção. Toma uma injeçãozinha básica. Uma morfininha na veia. Nossa, que delícia! Cura do Dorfai. Hã? Cura do Dorfai. É. Mas a dor faz evoluir. A dor faz evoluir. Perfeito. Olha que bonito. A dor faz evoluir. A dor é uma das vicissitudes que são colocadas no nosso caminho, junto com as dificuldades, junto com tudo. Para quê? Pra gente ir lá para cima. E subindo um pouquinho mais no degrauzinho da evolução. A gente deixar de ser minhoquinha e virar uma centopeia. Porque, gente, na natureza, a evolução na natureza não dá salto. Como vocês viram, como eu coloquei aqui, o processo do tempo é longo. Pra vocês terem uma ideia, vocês lembram dos dinossauros? Os dinossauros, se for colocar naquela idade lá, eles começaram no dia 19 de dezembro, ou seja, quase 2 semanas antes do dia 31. Não vou fazer, eu sou de biológicas, galera, eu não vou fazer conta. Se vocês fizerem conta, vocês ganham pontinho, mas eu não vou fazer não, porque eu não tenho paciência não. Eles surgiram no dia 19. Eles foram extintos. A gente sabe que há 65 milhões de anos, e se for colocar lá, foi no dia de Natal. Natal para dia 31, aí é bem próximo, né? Uma semana. Por isso, gente, eu quero mostrar para vocês com isso que é um processo bem longo, é um tempo muito longo. A natureza não dá salto. Vamos continuando. E isso, por que eu estou falando tanto de um lado dos espíritos e estava falando agora há pouco do Scratch? Porque os dois lados, tanto o material quanto o espiritual, estão em constante evolução. Os dois juntos, o desenvolvimento orgânico está sempre em relação ao desenvolvimento do princípio intelectual. Se o organismo não se evoluir, como que o princípio intelectual, ou seja, o espírito, vai conseguir passar as mensagens que a gente precisa? Por isso que ocorre a evolução, tanto de um lado quanto do outro. O espírito ele evolui para chegar à perfeição. E ele usa a evolução na Terra para ele conseguir auxiliar os seus irmãos. Nós, vocês meus irmãos, a chegarmos ao arcanjo. Essa daqui é um item tirado da Gênese, tá? E ele fala até que acompanha constantemente em todos os seres a evolução, a escala orgânica, a progressão da inteligência, desde o pólipo, que é lá dentro do... é um exemplo, tá? Lá dentro do mar, aqueles pepinos do mar, essas coisas assim, até o homem. Cada um com seu grau de evolução, com seu grau de inteligência diferenciado. A alma, o espírito, a alma e o espírito encarnado, precisa de um instrumento adequado para poder fazer a grande obra. E qual que é a grande obra? A criação, fazer o bem, trazer para o nosso mundo o bem. Falando agora, não só Chico Xavier, como Leon Denis, saindo um pouquinho de Kardec.
A escala do progresso é sublime e infinita. O mineral é a atração, o vegetal é a sensação, o animal é o instinto e o homem a razão. Nós passamos do mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal. Kardec, em uma parte do livro dos Espíritos, do segundo livro, ele fala exatamente sobre os 3 reinos. E ele até pergunta, se a gente separar em 3 reinos, como mineral, vegetal e animal, é uma separação válida? Ou separar em vegetal, animal, mineral e hominal? Os Espíritos respondem, de um ponto de vista moral, a divisão em 4 partes é melhor. Estou parafraseando, tá? Não lembro exatamente se foi isso que ele falou. Se eu estiver falando coisa errada, Benevides, Vitor, Elder, Ju, eu sei que você estuda bastante também. Bardel, vocês me corrigem se eu estiver falando coisa errada. Pelo amor de Jesus. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que sempre tem uma progressão. Leon Denis disse, na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda. O vegetal, ele ainda tem assim, ele tem o crescimento, ele tem vitalidade, mas não é aquela coisa. O animal, a partir do momento em que ele se torna animal, ele tem um instinto levando ele. Ele tem certa inteligência, ele consegue, dependendo do grau evolutivo também, ele consegue demonstrar certa inteligência. Ele aprende com as coisas. Como que você adestra um cão? Ele tem a inteligência. Você dá um reforço positivo quando ele faz alguma coisa boa que você quer, ou um reforço negativo quando ele faz alguma coisa errada. Normalmente umas palmadinhas. Eu sugiro, galera, pegar um esguicho de água e na cara. Odeiam. E não dói. É uma delícia. Tudo bem? No animal ele começa a ter um comecinho de inteligência, mas é bem simples. Ainda não é essa inteligência que a gente tem. Com as capacidades quase infinitas nossas. Eu quero voltar agora um pouquinho para a gente entender o progresso, principalmente na parte um pouco mais material, voltando para o Espiritismo. Kardec separou a lei divina em 10 leis. Lei de adoração, lei de progresso, lei de reprodução, lei de destruição, lei de nananana, lei de justiça, amor e caridade. Né? Em várias que eu não vou saber listar todas agora. No caso, vamos começar pegando um pouco a parte física, material, sobre a lei da reprodução. É da natureza? O que aconteceria se não tivesse reprodução? A gente pode fazer uma breve analogia aí, porque infelizmente o corpo material ele é finito. A gente nasce, cresce e morre. Se a gente pegar a espécie, a vontade, a força da espécie é de sobrevivência. E a lei de reprodução é exatamente isso que faz. Ela faz com que a espécie se mantenha, ela tente ficar na Terra. Porque cada um mantém o seu equilíbrio. O predador come aquele que vai comer um monte de... O predador, a onça, come, vamos ver, o jacaré que come um monte de peixe que não deixa a gente comer. É um exemplo. Se mantém o equilíbrio, uma quantidade X de onça, uma quantidade X de jacaré, para a onça só comer aqueles jacarés, poucos jacarés, aquele jacaré só comer um pouco de peixe e ainda deixar um pouco para a gente, é sucesso. A partir do momento que a gente começa a desequilibrar esse ciclo, isso aí degringola. A partir do momento que a gente mata a onça, aí começa a ter um monte de jacaré.
e a gente não tem peixe para comer. Aí a gente é meio doido, vai lá e mata o jacaré e come o jacaré, mas tudo bem. A natureza, Deus, faz com que a gente sempre volte a ter o equilíbrio. A causa primária sempre tende ao equilíbrio, a manter tudo nos seus devidos lugares. Tá? Outra lei, além da lei de reprodução, a lei de conservação, ela fala que a gente, os animais encarnados, eles têm um certo instinto de manter a sua vida. Qualquer que seja o grau de inteligência, até a planta tem um certo instinto. Inclusive, vocês sabiam que tem planta que é tipo a dionéia, que é aquela planta carnívora, chega uma mosquinha, tanana, ela faz assim. Pra quê? Ela se nutrir, ela digere a mosquinha e se utiliza os nutrientes dela para sobrevivência. A gente não tem aquela história do medo da morte? Medo da dor da morte? Isso faz parte do instinto de conservação. E por que a gente tem esse instinto? Para a gente conseguir continuar trabalhando na grande obra de Deus. E assim conseguir chegar à perfeição. E a lei de destruição. Eu sei que é bem forte essa palavra, né? Você fala de lei de destruição, já até mudou de lado, assim, ai meu Deus. Você se preocupa. Gente, é que essa palavra é bem pesada. Eu acho até que deveria ter falado com Kardec lá, mano, coloca uma outra palavrinha aí que essa tá muito pesada. Poderia ser a lei de transformação. Eu acho que é um pouco mais light, né? Um pouco mais leve, dá um tom melhor. Mas vamos deixar isso para Kardec. Kardec, se duvidar, ele tá bravo comigo já. Tô falando mal. Desculpa, Kardec. Não foi minha intenção. Bom, o sentido da destruição nesse caso é renovação dos recursos. Porque senão, não tem como os organismos, as espécies se regenerarem. É preciso um animal comer o outro, um animal se alimentar de outro, para que assim o predador consiga o seu sustento e controle a população da presa. Isso é necessário para o equilíbrio. É uma das maneiras do equilíbrio. E o equilíbrio leva ao quê? Progresso. Falta de equilíbrio não deixa, porque a gente perde o quê? Perdão. A gente perde sociedade. Não tem a destruição exagerada, ela leva a uma perda, a um desequilíbrio. E esse desequilíbrio impede os seres de evoluírem. Impede aquele ser que deveria ter sobrevivido de evoluir. O bom é que, princípio, aquilo que é mais importante, né? O princípio inteligente, esse dá para destruir? Olha que bom. E por que vivemos em sociedade? Cada um de nós estamos em um grau de evolução diferente. Tem uns que estão num grau melhor, tem uns que estão num grau pior. Vivemos em sociedade para aqueles que estão no grau melhor conseguirem, assim, ajudar aqueles que estão mais necessitados. Aqueles que necessitam de ajuda. É instintivo dos seres, do homem, dos animais, viverem, a maioria, em sociedade.
Pelo menos para manter o quê? A espécie sobrevivendo. Normal. Sozinho, a gente não consegue evoluir. A gente precisa do outro, ver a dificuldade do outro, e aí o outro exerce uma força na gente, a gente exerce uma força no outro, no próximo. Para isso, a gente conseguir, cada um, evoluir. E a evolução na sociedade, aos seres se agindo um junto do outro, leva cada um deles para frente. E levando para frente é o quê? Progresso. A lei do progresso. Olha que bonito. Que profundo. O problema é que quanto mais a gente desenvolve, mais a gente tem noção daquilo que a gente precisa. Quanto mais a gente desenvolve, quanto mais a gente evolui, a gente percebe o quão longe a gente está da perfeição. Ainda somos espíritos falhos e imperfeitos. Senão estaríamos aqui na Terra. E isso, gente, o progresso é uma lei universal. A evolução é uma lei universal. Tudo caminha para o futuro. Tudo caminha para o melhor, para o equilíbrio. Até o nosso planeta, não é? A gente está numa época, muita gente fala de transição planetária, de transição de provas e expiações para regeneração. Até os espíritos do planeta, eles precisam, em grande quantidade, evoluir para o planeta evoluir. E agora, a coisa... Essa daqui é uma que pega bastante, na minha opinião. É uma muito importante. Se a marcha, a questão 783, segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade, há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. O que eu quero falar com isso, gente? Dependendo de como a gente toma esse abalo, essa dificuldade, a gente evolui mais ou menos. Se a gente aceita isso, vê como uma oportunidade para crescer, quando está na hora de entregar o TCC é quando a gente mais consegue escrever. Não é verdade? Trabalho de conclusão de curso da faculdade. Quando está na hora de entregar é quando a gente mais consegue escrever. A gente escreve páginas em horas. E sai a Bíblia dali. Tanto que escreveu. É no momento de maior dificuldade que a gente entende, dependendo do jeito como a gente absorve essa dificuldade, a gente cresce ou cai. Ou cai não, né? Estaciona, se remói. Nossa, por que está acontecendo isso comigo? Ai, meu Deus! É no momento de maior dificuldade que a gente ou floresce ou estagna. Tudo bem? E isso é uma coisa que está desde os primórdios do espírito. Lembra daquele calendário? O progresso está indo. Tá? O que eu quero falar com tudo isso que eu falei? Esse monte de evidências, esse monte de casos, esse monte de perguntas que vocês já devem ter cansado de eu ficar falando aqui, né? O que eu quero falar é que tudo está na marcha do progresso, tudo está na marcha da evolução, tudo está indo para frente, até o nosso planeta. Uns amigos meus, sabe? Acho que o Lucas, Aninha, falaram que uma das grandes certezas da vida é a morte. Um outro grande amigo meu adicionou, além da certeza da morte, a outra certeza da vida é a dor. E eu quero adicionar mais uma coisa. As certezas da vida são a dor e a morte.
E as duas juntas geram a consequência, que é a evolução, que é o progresso. O que eu quero dizer é, essas vicissitudes, essas dificuldades acontecem. Tudo isso acontece. Gente, vamos utilizar a fé, né? Uma das coisas boas que a doutrina traz pra gente, com esse conhecimento, é a fé raciocinada, né? A gente tendo esse conhecimento, vocês acham que as coisas vão de piorar agora ou melhorar? Tudo aponta para onde? Para o bem, para o melhor, para a evolução. Tudo. É uma lei de Deus, é uma lei universal que rege desde o átomo ao arcanjo, desde o asteroide até o superplaneta. Tudo evolui, tudo muda, inconstância, mas a certeza de que é para melhor. Aquilo que a gente, vamos lá, sabe aquelas frases antigas, tipo, sempre há uma luz no fim do túnel e tal? Aquilo que não te mata te fortalece. Como a gente é da doutrina do Espírito, a gente sabe que aquilo que te mata também te fortalece. Não é verdade? Para a gente conseguir sair disso para chegar naquilo. Para a gente conseguir um dia, quem sabe, chegar na perfeição. Eu queria deixar uma mensagem final para vocês, sabendo disso, utilizando esse dom da doutrina, a fé raciocinada que a gente tem, a certeza da evolução, tudo tende a se aperfeiçoar, tudo tende a melhorar. A dificuldade não é ruim, é uma ferramenta que a gente usa para elevação do espírito, para a gente conseguir subir acima, para a gente conseguir chegar no nosso alvo. A flecha, para ela atingir o alvo, antes ela precisa estar no arco e ser puxada para trás. A dificuldade, ser puxado o alvo, a evolução. Nós, a flecha. Galera, muito obrigado.